Vamos falar de Vasco. Tem o rumor a desfalque dos dois próximos jogos do Vasco, em sequência, tanto pela Sul-Americana quanto pelo Campeonato Brasileiro. Tem também um levantamento feito aí pelos colegas do Globo Esporte entre o Vasco jogando em casa e fora do Campeonato Brasileiro. Tem também o segundo tempo da entrevista do último sábado no Maracanã, né, na entrevista coletiva. Acho importante fazer os cortes. E uma análise rápida na convocação do Carlos Ancelotti pela seleção brasileira. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E amanhã às 7 da noite a bola vai rolar, e como vai rolar lá em São Januário, não estaremos lá. Aquela regra da Conmebol, né, que só os detentores de direitos de transmissão, no caso aí Monte Mais, que vai transmitir o jogo, pode fazer imagens. Então a gente nem solicitou credenciamento e faremos daqui mesmo os casos a narração visitada no Facebook, do X, tudo sobre Vasco e Belgrado pela última rodada da fase de grupos, no caso do Vasco, o grupo G da Copa Sul-Americana, que o Vasco precisa da vitória para se classificar para ficar em segundo lugar do grupo. Lá ele já está classificado para as oitavas de final de maneira direta. E o Vasco aí, ficando em segundo, terá que ir em playoff contra o terceiro colocado na fase de grupo e da Libertadores. Mas depende de si, mas precisa da vitória amanhã em São Januário. Esperamos aí casa lotada na Colina Histórica. Bom, e o Hugo Moura é um desfalque para amanhã, não só para esse jogo da Copa Sul-Americana, quanto para sábado contra o Bragantino, também em São Januário, sábado às 9 da noite em São Januário. Isto porque amanhã pela Sul-Americana, num jogo com o Vasco passou uma vergonha muito grande contra o Puerto, né, perdendo de 4 pela primeira vez no time venezuelano, ganhou de um time brasileiro e foi contra o Vasco, aqueles 4-1, o Hugo Moura foi expulso. Então terá que cumprir suspensão automática. E no clássico contra o Fluminense, ele levou o terceiro cartão amarelo, também terá que cumprir suspensão automática. E aí dois desfalques do Fernando Diniz para. Aliás, um desfalque do Fernando Diniz para duas competições diferentes. E ele estuda entre o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir, e o Safosa para quem é o substituto do Hugo Moura. Se por um lado não pode contar com o Hugo Moura, o outro, Felipe Coutinho, que cumpriu suspensão automática contra o Fluminense, retorna ao meio de campo. E o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco, não é assim? Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Pinto, Matheus Carvalho ou Safosa, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. Aí serão esses 11 que iniciarão jogando amanhã às 7 da noite. Esse Januário, que será a transmissão apenas da Belmonte Mais. Mas quem não tiver assinando a Belmonte, assine para ver essa transmissão do jogo Vasco e o Melgar, que vale a classificação para o playoff da Copa Sul-Americana. Bom, e desculpem, sobre o jogo de amanhã, o Vasco pede para quem comprar os ingressos para o jogo, acesse com antecedência o código para adquirir um ingresso e nem menos transtorno para entrar em São Januário e assistir o jogo. É um jogo decisivo amanhã em São Januário, que
É um misto de sentimento, né? Uma competição viável, pode levar o Vasco ao título depois de muitos anos. E com outro, muitos acham que seria melhor já focar na luta do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco a gente sempre ambiciona títulos, então a gente não quer que o Vasco avance na competição americana. Bom, e vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva lá em São Januário, São Januário na cabeça do Maracanã, após a derrota para o Fluminense. A íntegra vocês viram aqui ao vivo no Vasco Velocidade, mas eu acho importante fazer os cortes. E o segundo tempo, um agradecimento ao Marcos, que é o nosso editor lá no Ministério da Saúde, que sempre via os cortes. E o Fernando Diniz foi questionado sobre o Ryan, que teve uma boa participação contra o Operário, fazendo o gol do Vasco, e também no Clássico. Ele sofreu a falta que originou o gol do Vasco. Quase que o Vasco complia com ele. Ele teve duas oportunidades de ampliar, uma que ele ganhou da dividida com o zagueiro, entrou livre, mas chutou em cima do Fábio, e o outro que ele chutou de fora da área, a bola bateu no travessão. E ele falou sobre o jogador, veja. Obrigado. Não, o Ryan, ele é um dos jogadores do futebol brasileiro, um dos maiores potenciais que a gente tem, não é no Vasco, no futebol brasileiro. Só que ele ainda não sabe colocar para fora, às vezes ele fica numa situação fora do jogo, e desde que eu cheguei aqui, o que eu tenho mais gastado tempo com o Ryan é de colocar ele no jogo, porque ele é um jogador extremamente importante, com um poder de desequilíbrio muito grande. Você vê que ele praticamente não tinha pegado na bola ainda. Ele pegou na bola, fez uma jogada individual, sofreu uma falta, a gente fez o gol. Logo depois a gente fez uma jogada ensaiada, ele quase fez um golaço de fora da área. Aí teve uma outra bola que ele arrastou, sofreu outra falta. Então o Ryan é um jogador que a gente precisa ter bastante cuidado e colocar ele cada vez mais no jogo. Em relação à derrota, eu acho que é o seguinte, a gente não pode tomar... No fundo a gente tomou 2 gols com o time todo lá atrás, defendendo. Então, nesse lance que o Guga fez o gol segundo, hoje estava com o time todo atrás, a gente não pode, com o time todo atrás, deixar um jogador vir com a bola dominar de trás e chutar próximo da área sem ter uma abordagem para ele não fazer a finalização. Então, no fundo, os gols que a gente tomou foi extremamente evitáveis, mas muito evitáveis mesmo. O Fluminense, na minha opinião, jogou um pouco melhor que a gente, mereceu a vitória, mas a gente não pode errar do jeito que a gente errou, principalmente nos 2 gols que a gente tomou. Também falou sobre o posicionamento do Ryan, tático, do lance do gol do Fluminense. Bom, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então o Ryan é um jovem que não tem porquê esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Pode falar aí o lance do gol do Fluminense, também sobre posicionamento tático e também sobre a valorização da posse de bola. Veja. Isso não muda nada para mim. Isso é uma coisa que vem de fora, e você acreditar no crescimento humano das pessoas é a maneira, para mim, mais fácil de se ganhar. Se a gente consegue crescer, que agora tem a diversidade, a gente tem que apostar nas pessoas e crescer, o que está acontecendo. Ninguém vai passar a mão na cabeça e achar que perder é uma coisa minimamente normal, ainda mais do jeito que foi hoje. Então, lidar com o ser humano e se preocupar com o ser humano é isso. É saber agora cobrar, saber absorver o que aconteceu, e saber se fortalecer e entregar vitórias para o torcedor. Eu acho que você fazendo isso, você está muito mais perto de ganhar. Os colegas do Globo Esporte fizeram um levantamento. O Vasco é o 9º melhor aproveitador como mandante. Todas as vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro até agora, contra o Santos na estreia, contra o Sport, e a última vitória até aqui do Vasco contra o Fortaleza foram em casa.
né, o fator São Januário ter sido diferencial. Por outro lado, o Vasco é o segundo pior visitante. O Vasco ainda não venceu fora de casa. Todos os jogos que o Vasco jogou como visitante até agora foram derrotas. Incluído aí um clássico contra o Fluminense, né? Que o mando de campo era do Fluminense. É preciso mudar, porque o Campeonato Brasileiro, embora, claro, é fundamental vencer em casa, mas pontuar também fora é fundamental. É preciso somar pontos fora de casa para esperar também na tabela de classificação. Lembrando quando o Vasco deu aquela arrancada com o Rafael Paiva no ano passado, começou a pontuar também fora de casa. Né, quando teve um início de boa fase, né, no Campeonato Brasileiro, inclusive venceram fora de casa, venceu o Vitória da Bahia fora de casa, né, com o gol do João Vitor, não lembro outras vitórias fora de casa ano passado, mas começou a pontuar, então tem que pontuar também como visitante. E sobre a convocação do Carlos Ancelotti, né, ele foi apresentado de forma oficial hoje, os colegas estiveram lá. Inclusive o ídolo, o Wellington Campos, abraço ao Wellington Campos. Já se esperava que o Neymar estivesse de fora. E é uma convocação não muito diferente dos seus antecessores, até porque eu acho que ele nem acompanha ainda o Campeonato Brasileiro. Deve ter tido aí base com o Rodrigo Caetano e com Juan, que é da Comissão Técnica Permanente da CBF, né? Tanto que 5 jogadores do Império da Gávea foram convocados. Mas qual é a diferença do Hugo Moura para o Léo Jardim? O Hugo Moura tem o Hugo Moura, estou com o Hugo Moura na cabeça. O goleiro do Corinthians, qual é a diferença dele com o Léo Jardim? Os dois são pegadores de pênalti, né? Eu acho que a única vantagem do corintiano é ele ter pego pênalti na final do Campeonato Paulista contra o maior rival do Corinthians, que é o Palmeiras. Mas fora isso, o Hugo tem histórico de entregar gols para o adversário. Quando ele era do Flamengo, tem aquele clássico contra o São Paulo, que ele furou a bola foi em quadra para ele quis dar um bicão, furou a bola, saiu o gol do São Paulo. Agora contra pelo Corinthians, o próprio Flamengo entregou o gol. Ainda não entendi porque ele foi convocado. Mas fora isso, um retorno do Casemiro, também não entendi. Mas cria o André Santos jogando muito lá na Premier, merecido, mas foi uma convocação previsível. Mas o que vocês acham também, tanto sobre o Vasco quanto a seleção, comentem, opinem, aqui é a Grande Moral, aqui todos TVs. Então, até o Despertar Vascaíno, que será o início do pré-jogo Vasco e Melgar. Até mais. É isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será um pré-jogo, Vasco Melgar. E depois, às 6 da tarde, a gente vai repercutir a escalação e repercutir tudo que rolar lá em São Januário. Esperamos aí com a classificação do Gigante da Colina. Até mais.